Vamos lá, doutor Walter Santos. O que aconteceu este mês, o mês... falando isso, eleição amanhã, hein? Pois é, eu acho que não aconteceu nada, porque tá todo mundo esperando o que vai acontecer. Isso que eu ia falar. Deu uma paradinha nas coisas? Deu uma paradinha nas coisas, sim. Se bem que eu tenho audiência amanhã na corte de deportação, tá? Poxa, e por falar em corte de deportação, o que nós estamos vendo que existe, doutor, e eu vou falar porque eu e o Renatinho, a gente conversa com muitas pessoas todos os dias. A gente se lembra de um mito que era verdade, que virou um mito hoje, que quando você entra com um processo de asilo, demora 5, 6, 10, às vezes fica até perdido até ser julgado. E é verdade, eu conheço pessoas que estão 4, 5 anos esperando. Mas, doutor Walter Santos, eu e o Renato conhecemos pessoas esta semana que em 3 meses já foi negado. Sim. E receberam a carteira de deportação. E aí, conversando com outras pessoas, falando, porque agora eles estão dando preferência, eles estão fazendo os primeiros, os últimos para depois dos primeiros. Como que é? Isso acontece de tempos em tempos na imigração. De repente eles pegam o que está em atraso, colocam de lado e as novas aplicações eles começam a dar prioridade até para passar uma mensagem e desencorajar as pessoas de fazerem aplicações sem mérito. Eu atendi um cliente hoje, curiosamente, está mencionando isso, exatamente a mesma situação fática, onde entrou com o pedido de asilo há cerca de 2 meses, fez a impressão digital, logo no primeiro dia já veio o recibo com a data de impressão digital, foi feita, e já remeteram o caso para a corte de deportação, já agendando audiência de corte de deportação, porque já tinha sido mais de 1 ano da data que a pessoa entrou no país. Então, isso daí vai se tornar talvez mais comum, e vai colocar as pessoas no que a gente já está falando desde sempre, né? Quer dizer, o pedido de asilo, ele pode te dar um benefício temporário, mas ele vai acabar em deportação. Nesses casos, nem o benefício temporário vai dar e a pessoa vai acabar tendo que ir embora mais cedo do que imaginava. Bem triste isso, né, doutor? Muito. E outra coisa, gente, e depois daquele bate-papo que nós fizemos aqui com vários advogados sobre empresas no caso foi sobre uma empresa específica que está vendendo visto, alguma coisa assim, né? Está aparecendo muitas empresas, muitas. E, doutor Walter Santos, eu não sei se o senhor sabe, e eu fiquei sabendo que nessas empresas agora estão até contratando, não sei se é gente de verdade, se é militar, polícia, o que é, para dar palestra, para tentar endossar. Né? Não sei se é verdade, não é, porque eu não estava lá, estou falando apenas boato, mas a gente precisa tomar muito cuidado, porque se não é gente, se não for advogado, pode ser a Xuxa falar para você ir que não pode ir. Pode ser o militar, pode ser a marinha, pode ser... Não é verdade, doutor Walter Santos? Eu vou te dar uma noção. Olha só. Se essas empresas não são de advogados e estão fazendo processos imigratórios, elas estão violando a lei. E no caso eu falo pela lei da Flórida, ok? Então não faria sentido que uma pessoa que é militar e que tem por juramento defender os interesses do país e a lei nacional americana se prestaria a fazer uma coisa dessa. Então tudo indica que não é militar, ou se é aposentado, ou já não tem mais nenhum vínculo com o governo americano, não quer saber do governo americano, mas o fato é que pode constituir até traição pelo juramento feito no militar que jura defender a pátria e sustentar todas as leis federais, inclusive, não estou nem falando de lei estadual, estou falando da lei federal americana. Então, isso já dá para ter uma ideia sobre a abrangência do que está acontecendo aí fora. E as coisas vazam e o bicho vai pegar, porque o que eu sei que tem de gente cansada disso, que perderam... Hoje mesmo eu gravei com um cara que perdeu $90 mil, mas foi de um haitiano. Um cara que se passou por advogado, que não era advogado, e foi $90 mil o processo dele, da esposa e filha. $90 mil. 90 mil. E eu falei, você pagou? Ele falou, paguei. Tá gravado e vai no ar para você. E ele falou sobre... E ele conseguiu, depois de 14 anos, saiu visto Sim. dele por causa desse processo. Interessante isso. É porque tem cota. A cota é de 10 mil vistos anuais. Hoje tem 200 mil aplicações pendentes, são 20 anos de espera. Então o dele entrou um pouco antes, talvez tenham sido 14. Agora, a gente tá avisando disso faz 100 meses, né? Não é? No mínimo 100 meses. Ó. Tá a plaquinha aí que não deixa mentir. E o pessoal ainda tá aí correndo. Enfim, é um trabalho eterno, né?